está pautada. Eu ainda comentei com meu irmão, eu vi lá, tá pautada para quarta-feira, eu falei, mas quarta-feira, enfim, quarta-feira foi dia do servidor, né? Eu não sabia. Foi dia Enfim, eu sei que 28. tá. Então, eu não sei se para quando que está pautado. Eu sei que está pautado ou estava pautado recentemente. Eu não Estava. sei se foi redesignada. Também não vi. Eu não sei se pediram visto. Eu não acompanhei. Esses últimos dias eu acabei não acompanhando. Mas eu sei que está prestes a julgar, a ser Uhum. julgado pelo Supremo. Então isso aí vai ser importante para a gente ter um norte, né? Ter direitores. Mas sinceramente, eu acredito, é que, né, na verdade, é uma mera especulação, mas eu Uhum. acredito que o Supremo tenda a admitir como válida, mas em situações muito excepcionais, né, seguindo mais ou menos essa linha jurisprudencial que tem sido firmada pelo TST, pelo STJ. O que o STJ e o TST tem decidido, em regra? E até essa mesma decisão do Supremo tem no nosso informativo lá, que é o caso do Ronaldinho, se eu não me engano, Uhum. do Ronaldinho Gaúcho. O que a jurisprudência tem entendido em linhas gerais, né? Claro que depende de cada caso, porque aí envolve ponderação de interesses, direitos fundamentais, caso a caso. Mas em linhas gerais, além desses pressupostos, ela tem entendido que, se presentes esses pressupostos, você pode apreender a CNH. Por Uhum. quê? Porque ainda que você dificulte a locomoção, você não restringe o direito de locomoção em absoluto. Agora, tem se entendido que você não pode apreender passaporte. Uhum. Porque o que acontece? Porque aí você limita em absoluto a restrição de dentro para fora do país. Entendeu? Entendi. Tem isso. Cartão de crédito, o que eu tenho visto, cartão de crédito, fiz uma pesquisa recentemente. A jurisprudência amplamente majoritária tem entendido que extrapola os limites da proporcionalidade. Ela se revela extremamente gravosa, desproporcional. Por quê? Porque ela não é adequada, e ela não. Por quê? Porque ela não atinge os fins. O fato dele Uhum. não ter cartão de crédito vai agravar a qualidade de vida dele, mas não vai fazer com que não, provavelmente não vai fazer com que ele pague a sua dívida na Justiça do Trabalho. Porque tende, inclusive, a dificultar a situação financeira dele. E tem cortes de água, de luz também. A jurisprudência também tem sido bem tranquila com relação a cortes de água, luz, enfim, outros serviços públicos, no sentido de que aí extrapola demais, né? É extremamente danosa, aí atinge a dignidade humana. Corte de água e luz são serviços essenciais, realmente aí eu violaria Não. até há um excesso da gravidade e viola até uma Exatamente. necessidade de uma forma Extremamente menos excessiva. onerosa. É. É extremamente excessiva e não alcança as finalidades. Se bem que até Sim. poderia, né? Alcançar, mas É. ela é excessiva demais. Aí eu entendo que Mas aí entra fundamentando ali no no núcleo 139 duro dos também, direitos das fundamentais. medidas atípicas, fundamentando no 139 das medidas atípicas. Esse corte de água e luz, sim, tem algumas decisões. Normalmente, essas que eu vi eram decisões da Justiça Comum. E elas Uhum. foram revertidas, né, evidentemente, mas decisões da Justiça Comum. E veja, às vezes é por dívida bancária, Uhum. não é nem por dívida alimentar. Então vai lá, corta a água, corta a luz, com fundamento no 139.4, Uhum. uma medida coercitiva Uhum. ou indutiva, e aí a pessoa entra com a medida, né, e aí consegue reverter. Consegue reverter. Eu acredito que essas medidas atípicas dessa forma são muito onerosas para o devedor e realmente não trazem uma correlação de efetividade do crédito, pagamento. Isso pode até inviabilizar a atividade econômica ou os direitos fundamentais do credor, dependendo de sendo uma pessoa Sim. física, e aí realmente é desproporcional. Só uma questãozinha sobre o DPJ que acabei não perguntando na Vamos lá. ocasião, que eu acho interessante porque é muito prático. Vamos supor que o reclamante não tenha, nós advogados não temos pedido de DPJ na inicial, mas na audiência quem vai é o sócio da empresa. Uhum. Você acha que diante de uma prova e diante do que as próprias testemunhas vão falar em audiência, é cabível fazer um DPJ oral e pedir a intimação do sócio em audiência? Por que não? O processo de trabalho ele é regido, entre outros princípios, pelo princípio da oralidade.
Uhum. Você não pode requerer uma tutela de urgência? Só que, Uhum. né, o ideal é que você chegou na audiência, vamos supor que venha a informação de que, às vezes vem até uma própria confissão, né? Às vezes vem o sócio e fala assim, a empresa quebrou. A empresa Uhum. quebrou. Mas como assim quebrou? Quebrou, não paguei ninguém, estou duro, Uhum. quebrou. Pelo artigo 28 do CDC já é mais que suficiente. Sim, Você já a requer, teoria você já menor pode já o requerer. mero, desculpa, a teoria menor, o mero inadimplemento já ensejaria o redirecionamento da execução para o sócio. Exato. E aí não teria que comprovar confusão Sim. patrimonial, nada disso que seria atenuado nesse Já pode, CDC, ó, vou te falar no mais. Código Em Civil. casos, vamos supor, vamos dar algum caso, sei lá, vamos pensar num caso limítrofe ali. Chegou na Uhum. audiência, ele está lá com a chave de uma BMW, Uhum. tá? Na mesa. Meu irmão já fez, o Ulisses já fez, o Ulisses também que é Já. ex-oficial de justiça, já fez, e eu também já Aham. penhorei o carro na audiência, só que eu não removi. Mas, aliás, né? Depois eu vou falar da remoção também, antes da gente terminar. Aham. Vamos supor que você chega na audiência ali, aí chega um sócio com uma chave de uma BMW ou de uma Mercedes, que vale aí 300, 400, sei lá, uma fortuna. Uhum. Mas, né? Tá a chave ali, um relógio caro, né? Eu sei porque eu fui oficial de justiça, eu sei como é que é executado que não paga, que não tem dinheiro para pagar os Uhum. trabalhadores e vive, ostenta casa, Uhum. carro, né? Enfim, uma vida de alto padrão. Mas você chega lá na audiência, ele chega lá e fala, a empresa quebrou, não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Você fala, excelência, eu gostaria de apresentar um requerimento. Eu quero requerer a desconsideração da personalidade jurídica diante do que foi alegado, com fundamento no artigo 28 do CDC, teoria menor, e já aproveito a oportunidade também para requerer o arresto dos bens do próprio sócio, porque ele já aqui admitiu expressamente que a empresa não tem condições e que Uhum. não tem como pagar. E considerando que ele tem uma chave de uma Mercedes-Benz aqui em cima da mesa, considerando que o veículo está na posse dele, presumidamente é de propriedade dele, independentemente de estar, eu requeiro o arresto desse bem e mais, para garantir a efetividade da medida do arresto e de uma futura penhora, considerando Uhum. que o artigo 840 do CPC prevê que, no caso de penhora, se não houver depositário público, preferencialmente ficará no exequente, eu quero fazer a remoção do Uhum. bem. Olha só, já pensou? Faz a Perfeito. remoção na hora. Na Perfeito. hora. Teve um caso, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui. Teve um caso, uma vara aqui da região da 15ª, alguns anos Uhum. atrás, processo que se arrastava, ó, muitos anos, tá? Muitos anos. E a gente chegou o advogado com sócio, alegou 20 nulidades do processo, um advogado que veio Uhum. do civil, né? Todas as nulidades, aí eu rebati, era uma audiência de conciliação e execução. Fiz questão de rebater todas na audiência. Uma por Uhum. uma, bem fundamentada. Pá, 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 pá. Tem proposta de acordo? Não. Ele já, sabe, não tinha mais o que fazer, já estava se Uhum. arrastando e tal. Onde que o senhor mora? Ah, eu moro em Curitiba. E o que o senhor faz? Ah, eu trabalho numa oficina mecânica. E o senhor veio como? Eu vim de carro. O que carro? É o carro do meu amigo. Eu falei, é do seu amigo? É do seu amigo. Então o carro está penhorado. Na audiência. Então, o carro está penhorado. Eu não removi, Uhum. mas hoje eu tenho certeza que eu removeria. Hoje, se ocorresse isso, uma audiência, eu removeria de pronto. Assim, o senhor Uhum. dá a chave, dá o documento, chama o oficial de justiça, que a gente vai remover. O senhor não vai sair daqui com esse carro, o senhor vai voltar de outra forma. Veja, Perfeito. na execução a gente tem que pensar o seguinte: o juiz não pede para pagar. Uma das Uhum. características da execução, inerentes à execução dos atos, é a coercitividade. A Uhum. execução é coerção. A gente não pede para pagar, a gente manda pagar. Sim. Devedor que tem como pagar e não paga, Sim. ele age, ele comete ato atentatório à dignidade da justiça. E o Aham. Poder Judiciário não pode ficar inerte, não pode ficar parado nessas situações. Tem que ser duro. Tem que chegar assim, ó, você vai pagar. Porque a citação, a intimação, não é ei, você quer pagar para mim? Não, é É, pague. é uma Pague, se não facilidade. pagar, você vai perder o seu patrimônio. E aí, se ele não pagar, ele tem que perder o patrimônio.
Sim, Tá? Isso aí é devido processo legal. É acesso à ordem jurídica justa, é concretização dos perfeito. mandamentos constitucionais. Então, como que eu falo? É por isso que eu falo. Os advogados têm que mudar a postura, mas a gente aqui do Poder Judiciário também. A gente precisa ter uma postura mais dura na execução. Uhum. Sim, Mais dura na execução, tá? Penhora com remoção, restrição de locomoção, tá? Utilizar as ferramentas eletrônicas de acesso público, inclusive a gente tem que utilizar dentro do Poder Judiciário também para conciliar com as de acesso restrito, utilizar as ferramentas de acesso restrito de modo estratégico, não aleatoriamente, ter um método, ter uma coordenação, e os advogados têm que complementar, né, agir paralelamente de modo complementar, para saber o que pedir, quando pedir, como interpretar, quais ferramentas interpretar, pedir, quando pedir, como fundamentar. Você vai pedir a quebra de sigilo bancário aleatoriamente, você tem que fundamentar. Fundamentar com base em quê? Quando? Né? Quando que cabe? Qual que é o fundamento jurídico e legal para isso? Enfim. Aqui o José Antônio. Olha aqui, ó. José Antônio. Deixa eu dar um abraço para ele. José Antônio Ribeiro. Forte abraço. Juiz titular lá de Ribeirão Preto. O fera, professor de, enfim, direito processual do trabalho, fera de audiência, execução, sentença, provas, tem uma coleção de livros, responsabilidade civil, acidente do trabalho, doença ocupacional. E ele é um juiz que faz a execução funcionar. Com certeza. Um exemplo de juiz do trabalho que deve ser seguido. Excelente. Forte abraço. Ele fez um comentário aqui, fiz esse arresto em 2003, em Barretos. Aí, ó. Tá aí. Excelente, doutor José. Tem gente, é juiz de vanguarda, né? Quem conhece, quem gosta de execução, quer dizer, execução, mesmo no Poder Judiciário, tem muitos colegas que não gostam Dessa execução. fase. Não gostam de execução. E assim, abertamente, fala assim, eu não gosto, não tenho afinidade. Eu gosto. Eu gosto de execução. Se eu tivesse a oportunidade de atuar numa vara e ficar responsável pela execução e não pela fase de conhecimento, eu optaria. Enfim, eu prefiro, eu gosto muito de atuar na execução. Gosto muito. Né? Tá no sangue. A minha mãe, quando eu nasci, minha mãe era oficial de justiça, na justiça comum. E então, assim, eu acho que já desde antes de nascer, eu já tenho no sangue na veia esse sangue. Legal. E quando eu completei 18 anos, uma semana depois, eu estava estudando para o vestibular, e eu lembro que meu pai me acordou desesperado. Meu pai é juiz aqui na 15ª, ele me acordou desesperado com o Jornal dos Concursos na época, dizendo que tinha aberto o concurso para oficial de justiça nessa comum. Eu prestei, eu fui aprovado, só que não fui habilitado, não entrei. Depois eu vinha a ingressar como oficial de justiça, né, na Justiça do Trabalho. Então, assim, a execução faz parte de mim, não tem... E outra coisa, que é o meu irmão, Ulisses Taveira, que está aqui, que é juiz de trabalho lá no TRT 23, ele foi oficial de justiça. Aqui na 15ª região. E ele foi oficial de justiça, mas ele não foi um oficial de justiça qualquer. Ele é um oficial de justiça, ele foi um oficial de justiça modelo aqui. Que interessante. Modelo, assim, padrão. É difícil achar um oficial de justiça na justiça do trabalho no mesmo padrão. Existem alguns, mas existem poucos com tanta qualidade. Tá no sangue. Tá no sangue. O Mar falando, tá no sangue, não tem jeito. Com certeza. A doutora Rose, ela colocou aqui uma questão, exatamente, por isso estamos fazendo curso Execução Efetiva. E a gente ainda tem outros assuntos para tratar, mas fala um pouquinho do curso, doutor Vinícius. Vai ter um curso agora, começando amanhã, não é isso? Isso. Bom, amanhã nós vamos dar início ao nosso curso, é um curso de execução, um curso que se chama Execução Estratégica, em que nós vamos abordar os principais instrumentos, institutos da execução, só que não é um curso como outros quaisquer. Nós vamos fazer essa abordagem estratégica. Então, nós vamos abordar desde o momento pré-processual. Então, nós vamos... Inclusive, tem aquela aula de ferramentas abertas, ela faz parte do pacote. Então, quem se inscrever tem acesso àquela aula. Para conhecer as ferramentas, tem um e-book e nós vamos ensinar
como que o advogado, lá desde antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, como que ele vai montar a sua estratégia, quais informações ele vai obter, ele vai montar o dossiê, utilizando-se o método KYT, Know Your Target, que é utilizado pelas investigações, nas investigações criminais do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, enfim, no Brasil e no mundo. Então, tem todo um método e nós vamos enfrentar, debater todos esses instrumentos processuais táticos da fase de conhecimento, para ensinar quando pedir, quais as vantagens e desvantagens, quais os riscos, quais as consequências. E na execução a gente vai assim, destrinchar a execução e a gente vai tratar muito sobre ferramentas de acesso restrito. Assim. O Ulisses, o Danilo e o Leandro, eles conhecem ferramentas de acesso restrito como pouquíssimos no Brasil conhecem. Eu sei um pouquinho, mas eles sabem muito. O Leandro e o Danilo Diniz e o Leandro Magalhães, eles são diretores de secretaria e diretor de PA lá no TRT 18, e assim, eles são muito ativos nessa seara. O Danilo, inclusive, quando ele era auxiliado pelo Leandro, eles ganharam a vara em que eles atuavam, ganharam o prêmio no CNJ relacionado à efetividade na execução. Legal, parabéns. Graças à atuação deles. E o Ulisses, ele foi oficial de justiça num período diferente. Eu fui oficial de justiça, mas nos últimos anos do RUTS, né? Eu fazia penhora, muita penhora livre, lá no interior do Paraná, de Cacareco. E aí eu peguei um pouquinho a transição das ferramentas eletrônicas, um pouquinho. Eu vim conhecer mais na magistratura, mas ele trabalhou muito com ferramentas eletrônicas quando oficial de justiça e assim, como magistrado nem se fala. E eles conhecem muito. Então, assim, é um curso diferente de tudo, porque a gente tem esse olhar diferenciado, estratégico da execução. A gente vai enfrentar as questões teóricas, mas sempre voltado para a prática e para efetivação, concretização, materialização da tutela executiva e analisando essas ferramentas eletrônicas. Tem um e-book, inclusive já saiu uma prévia recente, o e-book que vai sair, que ele tem mais de 100 páginas. Eu não sei, Leandro, você já contou quantas ferramentas eletrônicas? Nós vamos analisar todas as ferramentas eletrônicas de acesso restrito. Todas. Tanto as do Cisbajut quanto as abertas. As abertas, veja, as abertas nós já analisamos numa aula e tem um e-book que vai ser atualizado. Essa aula aberta, ela vai ser disponibilizada. Ela não está mais disponível na internet, ela vai ser disponibilizada aos alunos. Então os alunos vão ter 8 aulas de execução, com 3 horas cada uma, 3 horas, 3 horas e meia. Daí quase 25 a 30 horas só de execução. Além disso, tem um curso de Cisbajut, fraudes e quebra de sigilo bancário. É um curso separado, um curso diferente, Cisbajut. Isso, já foi dado e vai ser disponibilizado. São mais 3 dias. Já foi dado esse curso lá atrás. Tá? Foi dado lá atrás esse curso, vai ser disponibilizado. Foram 3 dias, com 4 horas cada um. Só falando de Cisbajut, eles destrincharam o Cisbajut, a gente falou sobre as principais fraudes, a gente falou sobre holdings, falou sobre remessa de valores posterior. Doutor Vinícius, a doutora Jo Gonçalves está perguntando qual é o valor. Parece que tem ainda uma promoção. Eu preciso ver como é que está lá, porque eu não estou acompanhando o valor. Eu vou passar o site, www.execuçãoestratégica.com.br. Se não conseguir, coloca lá o http, sem o S, http, // www.execuçãoestratégica.com.br. E aí você vai acessar, tem as informações. Só para completar. Então você tem a aula das ferramentas abertas, e tem esse curso do Cisbajut, fraudes e quebra de sigilo. Tem uma aula de RJ que eu dei semana passada que eu estava lá, quem viu, então, muito boa. Assim, a gente trouxe algumas informações diferentes do que a gente costuma ouvir. Tem uma aula de CCS, 3 horas sobre o CCS que o Leandro falou. Aqui o advogado Rodrigo falou sobre blindagem patrimonial. Doutor Rodrigo, eu já falei sobre blindagem patrimonial nesse curso do Cisbajut. E nesse curso de Cisbajut, nós destrinchamos blindagem patrimonial, mostramos como pode-se
ultrapassar, né, desvendar a blindagem patrimonial, aqueles casos que são usados fraudulentamente, vocês vão ter acesso a esse curso gratuitamente como bônus lá do curso. Então, assim, o que você quiser saber aqui sobre execução, vai ter. Então, sei lá, e tem os e-books, né? Tem os e-books. Tem muito material e muito conteúdo. Então, ó, são 8 dias só de execução. Aí nós temos mais esse curso com 3 dias, mais a aula e mais 3 aulas. São 14 aulas de aproximadamente 3 horas e meia cada uma sobre execução. É muito conteúdo, é muito conteúdo. Sim, muda, ó. Que eu assistia. Diga. Só para colocar, uma das pessoas que estavam assistindo estava falando assim, uma pós-graduação em execução. E acaba sendo realmente uma especialização. Inclusive, tem advogados que só estão atuando com isso, com execução. Tem. Auxiliando escritórios e outros profissionais. Aqui em Campinas tem um advogado, tem um escritório de advocacia, que ele se especializou nisso aí. Se especializou nessa atuação de execução. Eu lembro, quando eu era oficial de justiça, assim, ele presta assessoria e consultoria para outros advogados na fase de execução. Ele faz o acompanhamento de toda a execução, quando está frustrado, ele resolve. Inclusive na asta pública. Na asta pública, ele conhece todas as brechas, tudo. Ele até auxilia lá quando ele apresenta alguma proposta, representando algum cliente, ele representa advogados e compradores interessados, investidores. Então, quando ele vai lá, inclusive, ele já sabe, às vezes é um juiz que está substituindo o núcleo de execução ou na vara e não tem muita afinidade, ele dá umas sugestões, enfim, ali, lá na vara tal, lá atua assim, assim, a regulamentação do TRT, do TST, assim, sabe tudo. Ele tem um depósito. Eu lembro quando eu vim, na verdade foi a primeira e a última diligência foi com ele. Primeira diligência que eu vim quando eu vim para Campinas como oficial de justiça. Um plantão para fazer remoção de caminhões de seguradora, de guincho, de seguradora. Ele foi lá acompanhar a remoção, removeu 2 ou 3 guinchos, ele providenciou a remoção, ficou como depositário e levou lá para o depósito dele. Chegou no depósito dele. Aí a última diligência minha como oficial de justiça, fiquei aqui acho que 1 ano e meio. Antes de tomar posse, eu fui lá fazer uma reavaliação de alguns bens. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço especial para minha mãe. Ela entrou aqui. Oi, mãe, tudo bem? Ela acompanha as nossas lives e eu acabei não avisando ela hoje, mas enfim. Mas bom que ela está aí. Depois ela assiste de novo. Você vai gravar, né? Vai deixar gravado. Vou deixar gravado. E se você me autorizar, eu vou colocar no meu canal no YouTube. Posso? Tá autorizado já. Maravilha. Tá claro. Porque aí quem não tem Instagram consegue acessar o conteúdo por lá. É bem legal. Sim. Quem não se inscreveu ainda, pessoal, se inscreva no canal. As lives estão salvas lá e eu vou fazer eventos também só por lá no mês que vem. Então vocês acompanhem. Não tô vendo os corações subirem. Por favor, curtam a gente. Tem Doutor Vinícius já tá a 1 hora e 23 minutos falando com a gente sobre a execução. Então vamos curtir, vamos compartilhar, porque ele é nota 1 milhão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um comentário que eu queria... Não posso esquecer de falar. A doutora Catiane, que eu acho que você até foi a ganhadora do sorteio que eu fiz do livro, não foi, Catiane? Ela falou assim, faz uma promoção para quem tá na live. O que você acha? Dá para dar um descontinho para quem fizer um print? Olha, colocar o que pode... Assim, o valor cheio do curso era... Eu não lembro, acho que era R$799, se eu não me engano. E parece que tá R$599 lá ainda. Acho que até foi um lápis lá do IBJUR, do curso. Então, quem quiser aproveitar, vai lá, pega esse lote, ele virou lá no dia da aula da RJ. Se tiver 599, aproveita. A gente não vai... Aí não, o Danilo falando que foi mantido, o Leandro, foi mantido 599, já tá com 200 de desconto. Muito desconto. E ele colocou aqui que tá passando em 12 vezes de R$ 49,92. Não tem como não fazer esse investimento, né? É excelente. E a primeira execução, o primeiro alvará paga isso aí com certeza. Sorriso no rosto. É verdade. Ainda mais chegando no final do ano, é tudo que a gente quer alvará, né? Até dia 19 de dezembro, tem que sair. Mas deixa eu fazer uma observação. Esse curso, eu falei que tem muito conteúdo, tem um viés prático, tem todas essas abordagens diferentes. A gente fez uma abordagem
da RJ diferente. A gente fez uma abordagem do Sisbajude, de quebra de sigilo, das fraudes, inclusive blindagem patrimonial, ferramentas abertas, quais são, para que servem, né, a montagem do dossiê que eu falei lá atrás. A gente vai falar sobre as ferramentas fechadas todas. Não existe nenhum curso que faça isso com gente que conhece na prática. Tem gente que fala sem botar a mão na massa, sem conhecer, sem nunca ter usado, sem nunca ter visto a resposta do Simba, né, sem usar o Sisbajude. A gente usa, a gente vive isso no dia a dia, principalmente eles dois. E, enfim, é diferente, vai mudar a sua compreensão quanto à execução e a sua atuação na execução. Você vai ver que quem aplicar os conhecimentos adquiridos, em pouco tempo, vai ter execuções que antes eram frustradas, mortas, vão tornar execuções frutíferas. Em pouquíssimo tempo. Não é mágica, tá? Isso aí, como eu falei, evidentemente que tem casos que não tem o que fazer, mas há outros casos que tem sim o que fazer. E nesses casos que tem o que fazer, você tem que achar os meios para isso. Perfeito. O doutor Ulisses falou assim, serve porque alguém perguntou se servia só para execução trabalhista. Me parece que o Sisbajude ele já está sendo implantado, inclusive, em outros tribunais, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Serve para qualquer execução, especialmente no que diz respeito às ferramentas eletrônicas, embora o foco seja execução trabalhista. Naturalmente, é que vocês atuam. Aliás, tem um amigo meu que é juiz de direito, que é um amigo da faculdade, amigão da faculdade, é juiz de direito aqui na região. E ele esses dias comentou comigo e pediu os materiais para ele poder estudar e, quem sabe, adotar lá alguma coisa. É que assim, a sistemática do processo civil é diferente um pouco do processo trabalho. Sim, né? sim. O processo trabalho, como a gente tem esse histórico de execução de ofício, a gente tem o artigo 765, como o processo trabalho tem como finalidade entregar salário, verba alimentar, lembrando que os nossos jurisdicionados, na sua esmagadora maioria, são extremamente necessitados. Lembrando ainda que a maior parte das reclamações trabalhistas são sobre verbas rescisórias, verbas basilares, a pessoa fica sem comer, sem pagar água, a pessoa já vive no limite, né? Aí a pessoa fica sem receber o salário das verbas rescisórias, sem um FGTS, a pessoa fica sem água, luz, telefone, não tem dinheiro para fazer mercado, para pagar aluguel, para comprar remédio. Então, a Justiça do Trabalho tem essa veia, essa sensibilidade de efetividade, e a CLT tem as normas e a gente tem essa história. Então, está na nossa alma, vamos dizer assim, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um outro viés, tem uma outra pegada assim na execução. E assim, o ideal é que isso seja, de certa forma, transferido lá para o processo civil. Né? O CPC ele evoluiu muito, mas a mudança legislativa, ela por si, ela não é bastante para mudar a postura, enfim, toda a dinâmica do processo civil. Eu sei que tem colegas da Justiça Comum que tem uma postura muito proativa e que assumem a responsabilidade de efetivação, de concretização e materialização da prestação jurisdicional. Mas a gente sabe que existe uma visão de disponibilidade, né? Enfim, é diferente, não é uma crítica, é diferente. Sim. E quem sabe a Justiça Comum tenda a utilizar com mais fervor, com mais efetividade as ferramentas eletrônicas. Né, o fato é que o processo trabalhista é muito mais célere que o processo na Justiça Comum Estadual, mesmo no caso de juizado especial. Você percebe a diferença quando na Justiça do Trabalho nós não conseguimos localizar o réu e a citação é feita por edital. Para você conseguir uma citação por edital na Justiça Comum é muito difícil. Você realmente tem que provar que tentou a citação, a intimação de estou por todos os meios até conseguir esse tipo de citação ficta. É muito complicado. Então, realmente, a Justiça do Trabalho, ela é incomparável. Temos as dificuldades, tem muita coisa a melhorar, a gente sabe. Existe um déficit de estrutura de pessoal que está se agravando por conta dessas reformas administrativas e dessas restrições orçamentárias, mas não sou eu que estou falando, os dados do CNJ revelam, comprovam que o processo de trabalho ele é mais célere, a execução trabalhista, que pese possa melhorar muito, ainda é a mais célere, a mais efetiva, a mais rápida, mas o ideal é que a Justiça do Trabalho
a execução do trabalho, sobretudo, se torne mais rápida ainda, né, e mais efetiva, e que isso também se transmita, se contagie os outros ramos do Poder Judiciário, Justiça Comum, Justiça Federal, enfim. Seria interessante para todos, né? Com Interesse público. certeza. Se trata da efetividade da própria jurisdição, da tutela jurisdicional. Posso fazer umas perguntinhas que ficaram aqui soltas e eu acabei anotando Vamos lá. para a gente fazer. A doutora Elza Porfírio perguntou se na execução provisória, a gente até falou um pouco sobre isso, se há risco para o exequente. Na execução provisória? É. Sim. Lembra lá que eu falei lá atrás? É aquele mesmo risco. Tem previsão expressa no CPC prevendo a responsabilidade objetiva. Tá? Prever a responsabilidade objetiva. Mas o que eu falo? Na execução provisória tem esse risco também. Mas também tem lá na tutela de urgência, né? Na tutela de urgência, tutela de evidência. Enfim, aí cabe ao advogado analisar o risco. Ele está com uma reclamação trabalhista de verbas rescisórias, FGTS, enfim. Tem risco de se reverter? Muito pequeno. Agora é uma ação de indenização por danos morais decorrente de doença ocupacional. O laudo foi negativo, mas o juiz, com base em outros elementos probatórios, inclusive com NTEP, etc., ele afastou, né, o laudo e falou assim, não, nesse caso eu concluo, eu contrario a conclusão pericial e eu, com base nos outros elementos, eu concluo que sim, há anexo causal, ou ainda que seja com causal, e condena. Tem risco de reverter? Tem, um risco significativo. Tá? Tem um risco significativo, importante. Então, cabe ao advogado analisar se esse risco vale ou não vale. Né? E a gente está falando de verba alimentar. Assim, porque tem a ponderação dos riscos, né? Vai sopesar o risco maior, a execução. Qual que é o risco maior que vai prevalecer no caso? Aí o advogado vai analisar. Vale a pena assumir o risco da execução lá na frente ser inefetiva, para não correr o risco de ser condenado, ou vale a pena assumir esse risco de uma eventual condenação e já garantir uma possível efetividade na execução? Aí você tem que analisar o caso concreto. Você vai ponderar, tem dois riscos aqui. Você vai ter que analisar, né, se tem chance de reverter, se não tem, enfim, se tem jurisprudência, aí você vai analisar. E aqui, essa análise de risco, essa comparação de riscos, para ver qual que você vai assumir, também serve para as outras ferramentas, os outros instrumentos táticos da fase de conhecimento. Então, lá, IDPJ na fase de conhecimento, a hipoteca judiciária, a averbação premonitória, a execução provisória, enfim, as tutelas de urgência, a indisponibilidade. Tudo isso, aí, por isso que a gente fala, lá quando eu explico o que é uma atuação estratégica, por isso eu faço aquela comparação com o jogador de xadrez, o advogado estratégico, que tem um planejamento estratégico, ele conhece todas essas possibilidades, ele estuda o processo, ele conhece os institutos, as normas, ele conhece o adversário, conhece o julgador, o entendimento do tribunal, e ele conhece os riscos. Ele vai analisar tudo isso de modo metódico, lógico, para poder escolher o caminho. Né? E aí, enfim, não tem uma resposta pronta, tem que analisar o caso a caso. Caso a caso. O doutor Agostinho Andrade, ele tinha perguntado se a pesquisa na Juscerja é feita de ofício. Doutor Agostinho, a Juscerja e a Juscesp, as juntas comerciais, elas são ferramentas de acesso livre. Você faz um cadastro e você consegue verificar no nome, pelo menos na Juscerja, e eu vejo que na Juscesp também, que eu pesquiso bastante, você consegue consultar pelo nome do sócio, pelo CPF, pelo CNPJ. Isso é muito interessante, principalmente para comprovar sócio oculto. Teve um caso bem interessante, doutor Vinícius, que é uma execução em face de uma empresa de tecnologia da informação e penhora infrutífera, o checklist infrutífero. Penhora, renajude e tudo. E aí eu fiz o IDPJ, remanejei para os sócios, a execução, e um dos sócios não estava mais em contrato social nenhum, apenas nessa ré. Contudo, na internet, eu fiz uma pesquisa e encontrei várias notícias de revistas, inclusive no LinkedIn,
Ele dizendo, você via que eram entrevistas pagas dele, matérias pagas dele se dizendo CEO de várias startups, inclusive com Uhum. aportes de 2,5 milhões, 3 milhões. E aí o que eu fiz? Eu montei uma historinha na petição. Bom, diante da execução infrutífera de tantos anos, o sócio tal, apesar de não constar em nenhum contrato social da JUSESG, na JUSESP, ele se diz CEO dessa empresa e com aporte de 2 milhões e pouco. E, coincidentemente, quem estava nos contratos sociais? A esposa, e eram várias empresas, várias startups, e tinha a esposa como sócia e uma família XYZ que sempre constava. Era um membro da família que constava em cada startup. E aí, Sim. nas redes sociais, eu fiz uma pesquisa e ele... E por isso também é importante você acessar não só as redes sociais, como outros processos. E aí, várias fotos dele com a esposa. Contudo, num dos processos de execução em que ela foi intimada, perdão, o oficial de justiça compareceu no local em que ele residia e ela estava lá, mas ela dizia que tinha se divorciado dele. Mas em foto recente ela estava com ele, inclusive ambos com a blusa da startup, em eventos da startup. E no canal do YouTube da startup, ele se apresentando como CEO. Então, eu montei toda a história. Isso é importante para vocês, advogados, também fazerem. Eu tenho certeza que os juízes, assim como o doutor Vinícius, vão ler a petição, vão querer entender, mas é importante, nós estamos ali no caso, nós estamos sabendo de tudo. Então, às vezes, você vai achar que o outro também já vai saber. Então, você tem que mostrar o passo a passo, façam um print da tela, coloquem o contrato social anexo, vão contando uma história. É importante demonstrar fraude, está latente ali. E você, quanto mais informação você conseguir, melhor. Então, é importante sim rede social, é importante ver outros processos, principalmente também para vocês não perderem tempo indicando endereço em que a intimação já foi frutífera, que vocês não conseguiram, que não houve intimação no outro processo, acaba se perdendo muito tempo, intimando para o mesmo endereço. E é importante ver isso, porque às vezes a serventia acaba expedindo o mandato confeccionado para o mesmo endereço em que já foi frutífera e se perde um tempo no processo. Então, realmente, o processo de execução, ele acaba tomando muito nosso tempo, porque a gente tem que fazer pesquisa, tem que muitas vezes chamar o feito à ordem, porque não saiu uma intimação para, no caso da penhora de meio imóvel, para um dos herdeiros, não houve intimação, notificação. Então, mas é importante, porque também não adianta você conseguir executar o imóvel, executar um valor, e mais para frente o devedor alegar uma nulidade, uma ausência de intimação, a gente acaba perdendo muito tempo. Bom, então eu acho que a pergunta do Agostinho eu já respondi. É sim possível, você pode acessar. De fato, antes do IDPJ, muitas vezes nós mesmos pedimos para que se consulte o contrato social e alterações na JUSERJ para a gente poder indicar quem são os sócios ou o próprio juiz O de ideal ofício. é que isso seja feito lá atrás, lá antes da juização. Uhum. Entre outras ferramentas, você vai utilizar a junta comercial. Quando você, aqui na JUSESP, é muito simples, você consegue pesquisar pelo endereço, pelo número do sócio, É muito enfim. bom. Você consegue, às vezes você tem o endereço da empresa, você consegue, pela JUSESP, você consegue verificar se ali naquele mesmo local funciona uma outra empresa. Uhum. Tá? Então, Sim, assim, verdade. você consegue, aquilo que eu disse lá atrás, você, antes do processo, você com base nessas informações todas, você consegue já eleger o caminho que você vai adotar. Você vai pedir o reconhecimento de grupo, você vai pedir o reconhecimento do sócio de fato, você vai pedir, enfim, a sucessão, você vai pedir arresto, sei lá, você vai pedir o que for, né? Você consegue ampliar o polo passivo de modo importante, aí você pode mudar o desfecho. Antes, se você ajuizasse contra a empresa que está na carteira de trabalho, provavelmente você não ia receber. Agora, se você ajuizou contra todo esse grupo, né, esse conjunto de empresas, de pessoas, etc., você tende a ter você tem maior chance de ter sucesso lá na frente. E uma outra questão, na JUSESP, você consegue fazer, analisar o histórico da empresa. Sim. É muito interessante. Aí você consegue ver, cruzando contratos sociais históricos de empresa, você consegue ver troca, promiscuidade de sócios, etc., mesmo família. É bem interessante. E tem uma ferramenta eletrônica aqui, de acesso público, que chama RedeSim.
Só, desculpa, antes de você entrar na Redsim, é importante também, até para os advogados verem, quando que o sócio saiu da empresa, até para ver se está observando os 2 anos da propositura da ação Isso, com a saída. Para não entrar com o isso. DPJ em face de um sócio que já saiu há 5 anos, há 10 anos. Então é E aí tem o importante essa risco dos observação. honorários, né? Tem o É, risco de sucumbência, tem que pensar nisso também. sim. Bom, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Olha só, o que que você acha da gente fechar em 2 horas de live? Mais 20 minutinhos. Você topa? Tá bom, vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Porque a gente fecha pontos importantes, porque a gente já falou sobre averbação premonitória, hipoteca. Você quer falar do Redsim ou você prefere falar sobre a sentença parcial de mérito? Ou recuperação judicial, porque também tem muita coisa, né? Ah, não, eu prefiro falar sobre RJ. RJ, vamos falar então. Tem muita coisa, né? RJ. RJ, bom, recuperação judicial. A recuperação judicial, os números, né, a quantidade de recuperação judicial vem aumentando muito nos últimos meses. Só fazer uma observação. Doutor Rodrigo, eu não vou falar sobre o Redsim, porque a Redsim está ali no nosso e-book e foi bem abordado lá na nossa aula. Então, eu prefiro, inclusive quando falo de ferramentas, embora eu tenha um conhecimento médio, vamos dizer assim, quem manja mesmo de ferramentas são os três, né? Desculpa, Mas enfim, eu tô mas rindo. eu uso também. Hã? Eu tô rindo porque o doutor Laura falou assim, arrestando o magistrado. Gente, eu tô tirando todas as informações. Agora é o momento. O doutor Vinícius está ao vivo. Então, Vamos lá, vamos manter ó, na ele. RJ, o que acontece? RJ, recuperação judicial. Está aumentando muito o número, vai aumentar mais ainda. Tem o PL aí que tende a alterar as regras e dificultar ainda mais a vida do credor trabalhista, tá? E aí o advogado estratégico, e isso eu falei na nossa aula, o advogado trabalhista estratégico, e aqui é importante, tá? Não é só advogado de reclamante, não. O advogado de reclamado, você tem um cliente que é sua cliente, que depois ela entrou em RJ, você tem que saber atuar para receber esse crédito lá. Então, o que acontece? O advogado, ou advogada, que faz um planejamento estratégico, que conhece os institutos, o processo de trabalho e conhece a RJ, também tem que conhecer a RJ. Ele vai atuar estrategicamente dentro do processo do trabalho e, se necessário, vai atuar lá no processo de RJ. No processo de trabalho, tem que lembrar que jurisprudência do STJ, do TST e de grande parte dos TRTs são tranquilas. STJ é pacífico, TST é pacífico. Os tribunais são amplamente majoritários. Você pode desconsiderar a personalidade jurídica, a competência é nossa para executar sócio, porque eles não estão na recuperação, na grande maioria das vezes. Empresas do grupo que não estão abrangidas na recuperação, pode executar. Tem tem súmulas do STJ 481 e 580, ou 481 e 580, enfim. Tem duas súmulas que se aplicam analogicamente, e o STJ tem decisões muito reiteradas nos nossos informativos, lá no nosso grupo Telegram. Tem inúmeras decisões, inclusive tem OJ, súmulas de tribunais regionais. Então você pode, sócio, empresas do grupo que não estão na RJ, responsável subsidiário, pode. E fazenda pública, pode. Qual que é o pressuposto para você direcionar a execução contra o responsável subsidiário? Não é? Qual que é? É impossibilidade de pagamento, inviabilidade de pagamento. Não é precisa nem ser impossibilidade, mas é um não pagamento. Não pagou o principal, você vai para o executado. Na recuperação judicial, na petição inicial da recuperação judicial, a recuperanda escreve: estou passando por extrema dificuldade financeira e preciso me valer do Instituto Processual da Recuperação Judicial para que os meus credores entendam esse cenário e me auxiliem, né, para que eu possa voltar a produzir, continuar a produzir e gerar riquezas. É mais ou menos, ela confessa, ela fala, empresa, não tenho condições de pagar meus credores. Então, entrou com recuperação, foi deferida a recuperação, foi requerida, na verdade, para mim já é suficiente para direcionar contra o subsidiário e para desconsideração de personalidade jurídica. Por quê? Porque já tem um pressuposto comprovado cabalmente, principalmente se foi deferida já a RJ. Então, vê, você tem essas possibilidades, tá? Solidário, subsidiário e DPJ, sócios. Então, você pode executar
outros patrimônios que não da RJ. Você tem que analisar também se o seu crédito é concursal ou extraconcursal. Uhum. Porque se for extraconcursal, não se submete à RJ. Sim. Tem que levar em consideração. E tem advogado que deixa comer bola. Veja, tem contratos de trabalho que tem parte de crédito concursal e parte do crédito extraconcursal. O que importa é a data da prestação de serviço. Uhum. Se a prestação de serviço ela é anterior à data do pedido, e o STJ fixou, o que importa é a data do pedido para créditos trabalhistas. Quem trabalhou antes da data do pedido, aqueles créditos são concursais, se submete à RJ. Dali para frente é extraconcursal. Há casos que a empresa continua funcionando, o trabalhador prestou serviço depois disso e ajuizou uma ação. Então, depois disso, e nesse caso é extraconcursal, não se submete à RJ. O que vai fazer? Vai habilitar? Não vai habilitar. Não vai habilitar. Não é caso de habilitado. Prossegue no seu trabalho, só que a justiça do trabalho não pode penhorar todo e qualquer bem. Então, o juiz do trabalho tem que requerer à justiça comum, né, a indicação de algum bem. O ideal é que a RJ pague, né, porque o plano de recuperação judicial, eu entendo que ele pressupõe o pagamento dos extraconcursais. Você poderia penhorar algum bem que não está rolado lá na recuperação judicial. Então, na verdade, não é que não bens pode. Não se exatamente. Na RJ. Bens que não estão afetados. E aí o próprio, normalmente, o que acontece? O ideal é que o juiz de trabalho oficia o juiz responsável pela RJ, competente pela RJ, para que ele indique, tais bens não estão afetados pela RJ. O ideal é que a empresa, a recuperanda, pague a execução. Tá? Eu entendo que se ela não pagar extraconcursal, inclusive prejudica a viabilidade do plano da RJ. Como é que ela quer pagar a dívida retroativa se ela não está pagando daqui para frente? A recuperação judicial não vai alcançar seu fim, ela não vai se recuperar. Isso é muito comum com usina, né? Usina entra em recuperação e não paga mais ninguém. Não paga ninguém, não paga ninguém, não paga ninguém, e aí o que acontece? Fica no limbo. Entendeu? Então o ideal é que os juízes se conversem para penhorar. É possível penhorar, inclusive, aí depois de fazer a desconsideração, até ações, né? Você desconsidera, e aí você vai penhorar ações ou cotas daquela empresa que estão em nome do sócio. Tem decisão recente. Então, assim, o advogado tem que conhecer o processo de trabalho, a execução, tem que conhecer a jurisprudência, conhecer a RJ, e lá na RJ, depois, se for o caso de habilitação, se não tiver outra saída, se não tiver sócio com dinheiro, se não tiver empresa do grupo, e se não tiver devedor subsidiário, aí você vai habilitar. Aí se você habilitar, aí lá na habilitação tem que tomar cuidado, porque tem algumas RJs que são assim, vergonhosas, alguns planos. Deságio de 85% da Ricardo Elétrico, deságio de 85%. Se você de até 85%, na verdade, é por faixa. Eu fiz lá na aula de RJ, eu fiz uma simulação de crédito de 100 mil reais. Se você habilitar 100 mil reais, você vai receber 32 mil reais ou 30 mil reais, dependendo da sua opção. Vai pro ralo do restante. Tem uma habilitação, tem uma RJ tramitando aqui em São Paulo, que o deságio foi de 95%. Foi aprovado o plano, foi homologado pelo juiz e foi mantido pelo TJ. Nossa! Quantos advogados trabalhistas participaram da Assembleia? Quantos advogados trabalhistas impugnaram seu crédito? Quantos advogados trabalhistas impugnaram o plano de RJ? Provavelmente ou nenhum, ou quase nenhum, ou pouquíssimos. Então, assim, e participar da Assembleia de Credores. Participar da Assembleia de Credores, porque você pode mudar mudar o plano, né? Você não pode mudar, você pode convencer a empresa de recuperação a emendar o plano ali para apresentar uma nova Doutor Vinícius, deixa eu te interromper um minutinho, desculpa. Tem um artigo no STJ que ele muito interessante, depois eu vou compartilhar o link com vocês nos meus stories, que eu não tenho como compartilhar agora, que ele faz um resumo do que é a recuperação judicial, os créditos, para todos entenderem o que é o crédito concursal que o doutor Vinícius está falando, o que é o extra concursal, os prazos, os principais prazos. E em cada tópico, ele traz um link com a jurisprudência atual do STJ. Então, é muito importante que vocês vejam isso. Eu vou colocar depois o link para vocês e vocês me digam se foi útil ou não, tá? O doutor Bruno, ele deixa uma questão aqui que é muito, também bem prática.
deferido o processamento da recuperação judicial, geralmente o juiz já suspende por 180 dias. Alguns juízes até intimam o exequente para se manifestar, mas alguns já suspendem com a ciência da recuperação. Aí ele queria saber se precisa aguardar o tempo de suspensão de 180 dias para requerer o IDPJ ou não. 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 Então, na verdade, vai depender do entendimento do juiz, mas eu entendo que não. É o que eu falei. Requereu o RJ, apresentou um plano de RJ lá, a empresa está falando assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Se o juiz deferir o processamento, né, significa que tem uma grande probabilidade de ser aprovado ou convolução em falência. Então, assim, ou vai ter RJ deferida, o plano vai ser deferido, ou vai ser convolado em falência. Não tem uma extrema dificuldade financeira, já é suficiente, a meu ver, para direcionar contra os sócios. Tá? Não precisa aguardar essa suspensão da execução, em relação à RJ, a empresa RJ. Outras pessoas que não estão abrangidas pela RJ, elas não se beneficiam. Então, sócio não se beneficia, empresa de grupo não abrangida não se beneficia, subsidiário não se beneficia. A RJ, ela vincula, ela afeta o patrimônio da RJ. Ponto. Tem pessoas que não estejam indicadas como recuperandas, elas não são afetadas, em regra. Sócios, somente naqueles casos em que os sócios respondem, no direito empresarial, respondem solidariamente. Tá? Que são pouquíssimas as hipóteses. Então, aqui, a suspensão de 180 dias não suspende toda a execução, suspende a execução em relação à empresa recuperanda. E aí, o que você orienta que nós façamos? Nós devemos nos habilitar na recuperação ou não nos habilitamos e já pedimos o DPJ? Isso aí tem divergência. Eu até falei lá na aula de RJ. Sim. Eu entendo que você pode habilitar e, sem prejuízo da habilitação, prosseguir contra subsidiários, sócios e solidários. O TST tem jurisprudência nesse sentido, mas é divergente, existe divergência nos TRTs e no primeiro grau. Há quem entenda que ocorre a preclusão. Você escolhe um ou outro. Ou você habilita, e aí ocorreria uma novação, e aí não pode mais prosseguir na execução, inclusive contra terceiros, ou você prossegue só contra terceiros. Então existe divergência. Eu entendo que você pode caminhar nos dois sentidos, porque a habilitação na RJ é como se fosse uma penhora de crédito, ela é eventual. Você nem sabe se você vai receber lá. Então você pode, você poderia prosseguir aqui com uma outra medida para tornar efetiva, concreta a execução. Eu não vejo problema. Seria um equivalente a você penhorar um crédito no rosto dos autos de um processo civil, de uma ação civil. Vai lá nos autos da justiça comum, penhora de crédito. Fica lá, você não sabe quando vai receber, se vai receber, pode ser que não receba, e aí por causa disso a execução para? Não, você pode prosseguir com outros vezes, mas é divergente. Aí é divergente. O ideal é você... Aí o bom advogado ele vai saber, ele vai fazer um pedido, depois subsidiariamente o outro. Ele faz o mais benéfico, e aí subsidiariamente, caso não seja o entendimento do juiz, ele pede o outro. Perfeito. E com esse raciocínio, a gente poderia até na própria inicial pedir uma tutela de urgência ou evidência para nos habilitarmos lá na recuperação judicial? Não há necessidade de pedir a tutela de urgência, por quê? Porque o artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência expressamente possibilita a reserva de crédito. Não precisa ter os pressupostos, não precisa ter fumos boniores e perito in mora. Você requer para o juiz do trabalho que ele oficie o juiz responsável pela recuperação judicial para que proceda à reserva de crédito. Aí tem gente que fala assim, o juiz indefere. O advogado tem que saber o que faz, né? Porque assim, tem medida processual cabível, é direito subjetivo expressamente previsto na lei, não tem discussão. Não é que não tem nenhum requisito, não tem nenhum pressuposto, a doutrina é clara, não precisa ter perigo da demora. O perigo da demora, né, ele é próprio, você não precisa ter probabilidade do direito, entendeu? Não tem que ter fumos bonios. Tem ação, o valor da causa é de 200 mil, pode ser que a estimativa seja até maior por conta dos juros de correção, mas você pode pedir a reserva lá de 200 mil. É 30 mil? Pede a reserva dos 30 mil. Só que você vai requerer o juiz de trabalho e o juiz de trabalho vai expedir o ofício. E eu falo isso aqui é importante. Eu tenho mais de 8 anos de magistratura. Eu nunca vi um pedido desse. Nunca vi um requerimento deste. Nunca. Na inicial? Nunca.
Não tem preclusão, você pode pedir a requerer a qualquer momento. Eu nunca enfrentei um caso desse. A advogada não pede, não sabe. Muitos não sabem que existe. Eu vejo que os advogados fazem. Eu mesma já fiz várias vezes, mas os juízes tendem a deferir. E aí a gente avalia se é o caso de impetrar mandado de segurança em razão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Você vai ter que esperar o RO. E aí, para esperar o RO, eu avalio se é o caso de impetrar mandado de segurança ou não. Porque tem jurisprudência. Você é uma exceção. Porque a exceção à regra. Porque tem muita gente que advoga, como eu falo, vai advogando aleatoriamente. Deixa o vento levar o barco, vamos ver o que vai dar. Não, você tem que assumir a condução, a direção do barco, do processo, da execução. Você tem que ser o protagonista. Então você vai requerer a reserva. A reserva não tem risco. Sim. A reserva não tem risco. Não tem por que não requerer. É uma empresa gigante. É uma empresa gigante, multinacional. Não interessa se for convolado em falência. A da Oi, por exemplo, você sabe se vai ser convolado em falência? Você não sabe. Isso pode fazer diferença. Porque se você deixar para habilitar daqui 2 anos, pode ser que daqui 2 anos, primeiro, já tenha se encerrado a recuperação judicial e tenha sido alienado os principais bens. Você não tem mais como executar. Ela encerra as atividades, aí vai ser aquele Deus nos acuda. Não tem sucessão, de acordo com a lei e a jurisprudência, nesses casos, em relação aos adquirentes das UPIs e das unidades dos estabelecimentos. Ou, vamos supor que seja convolado em falência, vai ser muito mais difícil você receber. Então, se você pede, se o juiz indeferir, eu entendo que sempre vale a pena o advogado tomar as medidas processuais cabíveis nesse caso, para tentar, se for o caso, chegar até o TST, porque o TST tem jurisprudência, entendendo que é direito líquido e certo, que não há requisito, que não há outro requisito a não ser o próprio ajuizamento da ação. Entendeu? Perfeito. Bom, temos mais 4 minutos para fechar as 2 horas. Que eu estou arredando, professor. Estou distraindo todas as informações possíveis. Mas, olha, lógico que não dá para falar sobre tudo. É muita coisa. O doutor Vinícius, ele tem muita informação. É um profissional muito preparado, muito atualizado. Então, não tem como, em 1 hora de live, vocês veem. Nós estamos há 2 horas conversando. E nós não tratamos de vários tópicos. Inclusive, o doutor Vinícius falou, não vai dar tempo. Eu falei, não, vai dar, vou incluir pergunta. Mas não deu tempo. Então, eu sugiro que realmente vocês façam o curso. Depois vocês me digam se foi bom. Lógico que vai ser bom, mas o que vocês executaram? Deixa eu falar que o curso vai ficar disponível por 1 ano, tá? Então, nós faremos as aulas ao vivo a partir de amanhã. Tem essas aulas bônus que ficarão disponíveis pelo Hotmart, se não me engano. Aí ficam disponíveis lá por 1 ano. Todas essas aulas, todo esse material ficará disponível por 1 ano para quem quiser acessar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho compromissos de terça-feira, só posso de quinta. Às vezes vale a pena você assistir de quinta, ou da terça você assiste na quarta, né? A qualquer momento, se você quiser, depois você pode assistir, rever, né? Ler o material, rever, tirar alguma dúvida, enfim, ver um trecho da aula. Fica disponível, você pode assistir 5, 10, 15, 20, 30 vezes no período de 1 ano. Então fica o convite aí, o curso começa amanhã e eu recomendo fortemente porque pode mudar a sua vida na advocacia, enfim, o seu trajeto profissional aí na advocacia trabalhista. Perfeito, doutor Vinícius. Eu tenho muito ainda a aprender com você. Gostei muito da nossa live. Muito obrigada por ter disponibilizado 2 horas do seu feriado, do seu tempo, para compartilhar tanta informação com a gente. Eu queria agradecer os últimos moicanos que ficaram aqui, doutor Bruno, doutor Rodrigo, doutor Gilmar, doutor Luxi, acho que é assim que fala, doutora Michele, Regina, doutora Antônia, muito obrigada. Vocês todos, doutora Rose, eu estou vendo você aqui participativa. Obrigada, vocês todos, vocês contribuíram muito. E é isso, gratidão a todos. Se vocês souberem de algum colega, compartilhem essa live, porque quanto mais a gente compartilhar a informação, melhor. Todos ganham. Essa live merece compartilhar. Aliás, essas informações sobre execução, compartilhem mesmo, que depois, enfim, passo para os amigos, porque o nosso propósito dessa execução estratégica é, de alguma forma, contribuir para a mudança do paradigma na execução. A execução trabalhista no Brasil, ela precisa e pode ser melhorada. Existe possibilidade, existem caminhos para isso. E vocês, advogados e advogadas, têm que assumir o comando,
em conjunto com o Poder Judiciário, ao lado do Poder Judiciário, para a gente alcançar esse tão almejado fim. Perfeito. Uma cooperação, né? Exatamente, Cooperação. cooperação. Só mandar um beijinho aqui para a doutora Catiane, doutora Luciana Araújo, obrigada. Doutora Débora, que não posso esquecer, não, senão o pessoal fica chateado. E eu agradeço muito vocês terem participado. Gente, então vou encerrar lá. Deixa eu terminar, antes de me despedir aqui. Teve mais de uma pessoa perguntando aqui, teve o Dr. Sidney e outra pessoa. Aqui para cima tem um endereço do site do curso, é www.execuçãoestratégica, tudo junto.com.br, tá bom? Entra lá no meu perfil, tá lá em cima, ó, Prof. Vinícius Taveira, tá ali em cima. Entra lá, que lá tem postagem sobre o curso. E, enfim, tem endereço, tem link e tal. Na minha bio também tem o link. Quem quiser, vai lá que ainda dá tempo. Faltam pouquíssimas vagas e amanhã a gente começa o batidão lá no curso. É muita informação. Aliás, eu estava mexendo no material aqui para a gente finalizando o material de amanhã. Perfeito. Doutor Luiz Carlos Alencar, obrigada, tá? Pelos comentários, pelas dúvidas. Então é isso. Todas as informações do curso vocês vão ter lá no site. Tem parcelamento legal. E depois vocês me digam quanto vocês conseguiram executar depois do curso do Execução Estratégica, tá bom? Pessoal... A dancinha do Alvará. Dancinha do Alvará. Maravilha. Vai estar chegando no final do ano, a gente quer Alvará mesmo. E resolver esses processos, né? Porque não dá. 70% dos processos que você não resolve em execução, não tem como. Fica aquele acerto na vara, a gente também quer finalizar. Complicadíssimo. Bom, é isso então. Pessoal, obrigado mais uma vez. Vou encerrar e bom descanso a todos. A gente vai se falando. Não posso esquecer. Participem agora do sorteio. Até quarta-feira, sorteio do livro lá no meu feed. Vou sortear na quarta-feira. E eu vou colocar lá alguns eventos que tem essa semana também para vocês acompanharem. Vamos fazer o seguinte, Vamos sortear uma caneca do Hierarquia Dinâmica. Tá bom? Lá no seu feed. Vamos fazer o seguinte, no seu feed, aí a gente sorteia, faz um sorteio lá, e aí você estabelece as regras, desde que me siga e siga o Hierarquia Dinâmica. Perfeito. E aí a gente, aí depois eu encaminho. Eu mesmo por aqui encaminho. Essa caneca é objeto de desejo. Eu assisti a aula da recuperação judicial e foram 3 horas, porque começou 7 às 11, na verdade um pouquinho mais. Mas o pessoal lá ficou colocando, quero a caneca, quero a caneca. Eu falei, não, já é minha. Eu já botei a frase mais criativa. Eu botei vários stories. Você vai ter a sua. Você vai receber a sua. Sabe quem tem essa caneca? O Pamplona fez uma live comigo e eu tive a honra de fazer uma live com ele e ele recebeu. O Guilherme Feliciano, o Fabiano Coelho, o Yuri Pinheiro, o Rafael Lara, o Fabrício Lima, a Ivaniba Contini Bramante, quem mais? O Marcelo Schoff, enfim. Tem poucos bons. E aí também o Ulisses, o Leandro e o Danilo, né? O pessoal da execução estratégica. Não, essa caneca é objeto de desejo. Vou tirar onda com a minha. Agora toda live vou fazer com a caneca. E a gente faz um sorteio por lá, marcando o perfil de vocês. Vai ser legal. Pode ser até o último sorteio do ano. A gente faz caneca. Vai ser bem legal, tá? Mas enquanto a gente não tá